Invicto a 5 rodadas, apenas uma derrota nas últimas 13 partidas e vice-liderança do campeonato. O momento é realmente especial para a equipe alviverde. A gente fala aqui internamente que nosso grupo, se não melhor, um dos melhores tecnicamente do campeonato. E eu acho que isso nos dá tranquilidade para trabalhar. A gente sabia que a chave ia virar em algum momento, que as coisas iam começar a dar certo. Muitos jogos durante o ano a gente jogou bem, mas às vezes a gente não conseguiu vencer e agora virou, né? A gente está fazendo bons jogos, está conseguindo vencer as partidas e isso tem sido nosso diferencial. Titular absoluto, Bruninho vive seu melhor momento no Guarani. Com 10 gols marcados, o meia é o artilheiro da equipe na temporada e segundo jogador do Bugre com mais gols na Série B ao lado de Bruno Mendes. Eu acredito que eu precisava na minha carreira de um clube como o Guarani, onde eu pude evoluir como atleta, como ser humano, onde eu tive mais sequência de jogos. Eu acredito muito que o atleta evolui quando ele está em campo, né, tendo minutagem, e com certeza que é o clube que eu tenho maior minutagem. Então, fico muito feliz com essa evolução. A questão dos gols também, assistências. Fico muito feliz pelo momento que estou vendo aqui. Com os 2 gols marcados contra o Tombense, incluindo o golaço de voleio, o Bruninho igualou sua temporada mais artilheira em toda a carreira. Em 2021, jogando por Confiança e Juventude, o meia chegou aos mesmos 10 gols. Acho que esse gol foi bastante bonito mesmo, a repercussão do gol, muitos jogadores mandando mensagem, diretoria, enfim, fico muito feliz. Pelo momento, pelo gol e principalmente porque o Guarani está ganhando os jogos. Buscando se firmar de vez no G4 da Série B, o Bugre vai passar por uma sequência de jogos complicada a partir de agora. Nas próximas 4 partidas, 4 confrontos diretos. CRB e Vitória fora de casa e Novo Horizontino e Vila Nova no Brinco de Ouro. Igual eu falei anteriormente, é jogo a jogo. Agora o jogo fora contra o CRB, vamos buscar vencer o jogo sempre, respeitando sempre nossos adversários. E vamos jogo a jogo que, com muita paciência e muita fé, a gente vai conseguir o objetivo, que é devolver o clube na Série A. O próximo adversário, o Bruninho conhece bem. Na temporada passada, o jogador disputou 13 jogos pelo CRB e foi também seu último clube antes da equipe alviverde. Com relação ao CRB, eu estava lá no passado com a mesma comissão técnica do Daniel Paulista, o Daniel Carioca auxiliar e o Mancha preparador. É um esquema de jogo que eu já conheço, se é a forma da marcação deles, com uma marcação individual muito intensa. Eu acredito que hoje a gente já deve começar a ver um pouquinho do nosso adversário, estudar a melhor estratégia para ir para Maceió e buscar vencer sempre. Não querendo perder Bruninho para a próxima temporada, a diretoria do Guarani abriu negociação pela compra de 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O valor estipulado para a compra do atleta do Galo é de $500 mil. O Bugre propôs um parcelamento do valor ao longo de 2024, mas a preferência do Atlético Mineiro é pelo pagamento à vista. As partes ainda negociam a melhor forma de chegar em um acordo durante essa reta final de Série B. A questão aí do Bruninho é que ele se valorizou, né? Com a performance na Série B pelo Guarani, o Atlético Mineiro está querendo fazer dinheiro no jogador. E aí não quer o parcelamento porque, embora tenha o acordo de preferência na compra de 50%, o Atlético quer dinheiro à vista. Cerca de 2 milhões e 700 por aí, né? Quase 3 milhões. Ontem até na Rádio Bandeirantes, o programa Esporte em Debate, perguntei aos comentaristas se você fosse o homem da caneta para assinar o cheque. Nem sei, acho que nem existe cheque mais, né? Mas se você fosse o homem do Pix, mais moderno, né? Pix. Fez cheque hoje. Fez cheque hoje? Fez. Então você é um dos poucos que ainda usam cheque. Enchi o tanque da Mas se você fosse o tanque da Romizeta e dei pré-datado para 15 de dezembro. A vantagem do cheque é essa. A receita põe cheque imposto de gasolina, Tigão. É dele o posto da família. Se você fosse um homem do Pix, você faria esse Pix de quase 3 bilhões por 50% do Bruninho? Sim ou não? Sim. CH. CH, desculpa. Sim, com toda certeza, à vista. Faria sim, porque ele joga numa posição, primeiro que ele é jovem, segundo que ele joga numa posição que valoriza muito,
E isso é negócio certo para o exterior, Batista. O Guarani vai ganhar dinheiro. O primeiro é ter um jogador da categoria dele disputando pelo menos o Campeonato Paulista. Isso é o primeiro aspecto. Novo. E segundo, Batista, que se continuar jogando desta maneira, vai ter... Lembra do Jamerson, Richard Rios Montoya. Para mim, o Bruninho, pela posição, está num patamar acima em termos de negócio. Eu faria na hora. Tigrão. Compro na hora. Se eu tivesse grana, compraria. Só que pessoa física não pode comprar jogador. Tem que ser clube, né? Filiado e tal. Mas deve estar... Você abriu a boca aí para empresário, parceria e tal. Só que aí não fica todo do Guarani. O problema é o Guarani ter a grana. Tendo a grana, dá até para emprestar em banco. É dinheiro em caixa. Faz um bom seguro... O jogador pode se contundir, tudo isso acontece. Faz um bom seguro para não perder o investimento. É dinheiro em caixa. É investimento. Ó, isso daí dá mais dinheiro do que essas pirâmides que a turma faz de vez em quando. É que no começo todo mundo ganha. Mais depois dinheiro do que coisa Mas o Guarani errada. tem o dinheiro para comprar? Esse que é o problema. Não tendo dinheiro, eu faria, logicamente, algumas parcerias ou empréstimos e compraria. Eu acho que tem que comprar. Sabe? Tipo assim, sua casa vale X. Aí você precisa vender a casa urgente por uma eventualidade e me oferece por X menos 50%. E eu não tenho o valor de 50% do valor de mercado da sua casa. Mas para te ajudar, eu vou dar meus pulos e vou pagar 50% para você, porque você está com urgência. Entendeu? O problema é o seguinte, que o Guarani aí vai arrumar sócio, né? Porque quem é que vai fazer um investimento sem participar Não. do negócio? Eu acabei de dizer, paga à vista. Não ficaria tudo para o Guarani, os 50%. Agora, ele pode também fazer um empréstimo numa instituição financeira e aí ele fica devendo para o banco, mas o banco não é sócio do jogador. E quando ele vender, o lucro é todo dele, né? É uma ideia. Agora, é difícil. Você vê como é que está o futebol brasileiro. E o Guarani oxigenou o seu caixa e faz essa campanha com tudo em dia, astral alto, leva todo mundo lá no belíssimo restaurante do Claudião, paga à vista. Legal, pô, que bom que fosse sempre assim, mas por que o Guarani está assim? Porque fez 2 grandes negócios, com o Rios e com o Jamerson. Esse dinheiro entrou, oxigenou o caixa, não tem milagre. Só que o dinheiro acaba, você vai pagando, paga isso. E o futebol é deficitário. Então você fica com caixa, aí todo mês você, pumba, põe mais um pouco. Do que entrou, deu vermelho. Aí você pega de lá e pá, tá tudo em dia. Só que chega uma hora que acaba. Será que ainda tem 3 milhões no caixa, limpinho, para comprar o Bruninho? Se tiver, tem que ir lá e comprar. Agora compra e depois não fecha a folha do mês de outubro. E aí? O time vai jogar o que está jogando? É complicado, mas eu compraria. Tem que arrumar o dinheiro. Administrar é eleger prioridade. Tem que arrumar o dinheiro. Então, se a prioridade for pagar a folha de pagamento... Mas essa é a prioridade 0, não nenhum. Aí você vai fazer o quê? Ou compra o Bruninho, ou paga em dia nessa reta final para subir. Mas tem um tempinho ainda, né? Tem mais uns 2 meses ainda para... Não tem? Termina no dia 30 de novembro, o empréstimo. São 2 meses. Só que o Guarani vai ter que optar, porque senão o Atlético... você não quer? Não quero. Não quero, não. Não tenho condições. Não, mas o Atlético... Querer, o Guarani quer. O Atlético não pode vender antes de 30 de novembro. Não pode. Ou então o Guarani sinaliza, quero, é meu, mas como o empréstimo vai até 30 de novembro, te pago dia 1º de dezembro. Exerceu a prioridade. Pronto. Simples assim. Né? E se o Atlético for sacanear, aí dá justiça. Porque, peraí, a prioridade era minha. Eu exerci a prioridade. Está aqui, documento. Manda lá um e-mail direitinho, ó, conforme contrato de empréstimo, vamos exercer a prioridade de compra ao término do empréstimo. E arquiva lá na pastinha de documentos importantes, né? Se o Atlético vender para outro, aí você executa o Atlético. Agora Simples assim. Tem um detalhe, você veja como a coisa é complexa, né? Veja como a coisa... Vamos imaginar que o Guarani suba. Isso eu aprendi lá em Jundiaí. Com o dirigente Raposa Felpuda. Mas não é esse que está agora, não. Tá bom. Esse aí arrebentou com tudo. Tudo que custava 10, depois do título da Copa do Brasil, começou a custar 100. Ou custar 100. Então, sabe o que vai acontecer quando o Guarani, tomara que consiga subir ou ser campeão? Tudo vai ficar mais caro. Você tem alguma dúvida, por exemplo? Eu não tenho nenhuma. Que parte do sucesso do Bruninho tem relação direta com o comando dele? Com o Humberto Louser?
E se mudar o treinador anterior ou os dois outros usavam ele de ponta esquerda, fora de posição. Ele disse na entrevista coletiva. Então é um conjunto de situações aí, justamente para combinar com o que você falou. Precisa eleger prioridades. Você imagina o que vai ter mais dinheiro, vai ter uma outra divisão, mas tem outras prioridades também. Tem um outro detalhe. Paralelas que devem ser resolvidas pelo Guarani. Imaginando-se, né, que o Guarani suba, o Bruninho joga a Série A? Claro que joga. Tem futebol para jogar na Série A? Claro que joga. E por que não jogou no Atlético Mineiro? Não jogou porque o Silas também não jogou nem no Guarani nem na Ponte. E jogou Copa do Mundo. Tem burro para tudo. Porque assim, olha, se o Guarani subir, tem um negócio da Libra aí que vai entrar na parada. 30 milhões, mais 30 milhões, 60 milhões. 60 milhões para um campeonato de 8 meses, aproximadamente, né? Quanto que dá por mês? 60 dá 5 milhões. 5 milhões. Não, são 12 meses. Quantos meses? 8 meses. 8 vezes 7,56, 7 milhões e 300. 7 milhões e 300. Nesse campeonato brasileirão, as duas menores folhas de pagamento são do Cuiabá e do América Mineiro, 5 milhões de reais. Então, para disputar o campeonato brasileiro e fazer minimamente um campeonato de manutenção, vai precisar de um valor bastante significativo. Cuiabá e quem? Veja, Cuiabá e América Mineiro. Só que o América já caiu. A América já caiu e o Cuiabá? Tem um Cuiabá detalhe, tá balançando. Então, muito importante. Folha de 7 milhões, o Batista, não é fácil permanecer na Série A. Só um detalhe, CH, desculpa, só tem um detalhe, a Libra é para todo mundo, vai subir a régua de todo mundo e vai subir o preço para todo mundo. A Libra não é só para o Guarani, todo mundo vai subir o sarrafo de orçamento, né? A Libra é para todos. Então o que vai acontecer? Uma grande inflação na aquisição de jogadores do futebol brasileiro e de salários de jogadores, técnicos, preparadores físicos, etc. Então não dá muito para projetar agora. Eu só faria o seguinte: jogador que é dinheiro em caixa, Bruninho, Bruno José, se tem preferência de compra, eu correria atrás, fecharia agora. Essa foi a sua primeira reflexão. Detalhe importante, você fez uma pergunta que não tem resposta. O Bruninho e o Bruno José jogam na Série A se o Guarani subir? Depende do orçamento que o Guarani terá. Se o Guarani tiver menos que 5 milhões, eles são titulares. Se tiver 7 milhões, por exemplo, eu estou dando um exemplo, você tem outras possibilidades no mercado. Agora, como negócio, não é só para jogar, para ficar para o Bruninho jogar. Pode significar depois do Campeonato Paulista uma proposta lá do Iraque, sei lá da onde, e o Guarani ganhar 5 vezes o valor. Eu acho que como negócio tem que fazer de qualquer maneira.